Eu achava que tudo dependia, Ventura, basicamente do meu esforço, da minha vontade, da minha ambição, e eu quebrei a cara. E eu vi ali que não depende só do seu esforço, da sua ambição, depende do com quem você tá nessa jornada, depende de outras circunstâncias e você precisa ser profundo nas análises antes de tomar uma decisão, porque sim, pode dar errado. Até então, nunca nada tinha dado errado para mim. Mas eu acredito demais que a gente aprende mais errando do que acertando, né? E eu ali foi uma das maiores escolas. Em 6 meses eu saí de um projeto super bacana, onde eu podia empreender, eu podia construir portfólio, abrir lojas, para todos os dias minha rotina era como é que eu ia ter caixa suficiente para pagar salário, para pagar os fornecedores, e ali eu aprendi também que o que mata uma empresa não é o DRE, é o caixa. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Sejam bem-vindos ao YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. E o nosso convidado de hoje é um YPOer que vem contar um pouco sobre inovação, gestão e tecnologia. Ele começou a carreira na engenharia, passou por empresas como Natura e hoje lidera a transformação de um dos maiores e-commerces em lifestyle do Brasil, a Privalia Brasil. Bem-vindo, Fernando Boscolo, aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui e aprender um pouco desse universo de e-commerce, de lifestyle, que agrada e conquista todos os brasileiros, né? Muito bem-vindo. Pô, Ventura, muito obrigado pelo convite, pelo seu convite, pelo convite do IPO. É um prazer conversar aqui com você, contar um pouco da minha trajetória, contar um pouco dos desafios no varejo, no e-commerce, no Brasil, e principalmente para esse público, principalmente aqui para o IPO, que vem transformando e contribuindo em diversas dimensões da minha vida. Eu sou muito feliz de fazer parte do IPO, estou desde 2019 Que como legal. parte do grupo e, de verdade, estou muito feliz de estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, e começando, eu queria entender um pouquinho quem é o Fernando, contar para os nossos amigos aqui do IPO e para os youngers também, né? Da onde você veio, o que você fez um pouco, estudou, engenharia, depois foi para supply chain, o que te motivou na vida nessa sua carreira, né? Pô, legal, Ventura. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no IPO e falar como se fosse uma mini linha da vida, Ok, vamos né? lá. E, bem, eu sou paulistano, eh, oriundo de uma família de classe média. Minha mãe é funcionária pública, terapeuta ocupacional, meu pai médico. Estava indo tudo bem até que quando eu tinha 10 anos o meu pai faleceu. Uhum, E então tinha eu, meu irmão mais novo, minha mãe, e eu acho que esse é um ponto importante da minha vida, porque eu acho que, de uma certa forma, transformou muito minha vida e quem eu me tornei, né, porque naquele momento eu me senti inseguro. O que que ia acontecer com a minha vida, o que ia acontecer, com a vida que nós tínhamos, uma tranquilidade muito grande. Ao mesmo tempo eu tive que amadurecer muito rápido, porque eu queria ser uhum, o exemplo em casa, e eu tinha também que fazer valer a pena todo o esforço que a minha mãe uhum. tinha para nos sustentar, para nos suportar. E eu preciso dizer que, apesar da insegurança que eu sentia, a minha mãe foi realmente uma baita guerreira. Ela se desdobrou, ela conseguiu Uhum. nos sustentar, conseguiu nos educar, e tenho um orgulho enorme de tudo que ela fez. E até hoje eu tenho vontade, tenho esse desejo de mostrar para ela todos os dias que valeu a pena todo o esforço. E por que que isso é tão importante, né? Por que que eu fiz questão de falar? Porque Uhum, aquilo me fez mudar como pessoa, porque eu sempre
eu nunca mais quis sentir aquele sentimento de passageiro, sabe? Putz, tô aqui, mas eu não sei se minha vida vai mudar, não depende de mim, eu preciso acompanhar o que estiver acontecendo e o que eu faço para mudar isso? Então, acho que isso explica um pouco por que eu quis fazer engenharia. Eu sempre gostei da ideia de empreender, sempre gostei da ideia da independência também, e eu fui buscar engenharia justamente porque eu entendi que, através dessa formação, eu podia ter mais escolhas, eu podia ter mais possibilidades. E eu sou muito assim, Ventura, em tudo que eu faço, eu procuro sentir que eu estou tomando a decisão e que eu estou escolhendo as possibilidades. Eu tenho total consciência de que o mundo, ele chacoalha, muda para cá e para cá, mas eu sempre procuro, diante das possibilidades, poder escolher, né? Então, eu sou obstinado em estudar, em formação, sou muito curioso com tudo, justamente para eu sentir que eu tenho controle sobre as situações. E esse é um viés, acho que, da maioria dos CEOs também, que eu conheci no IPO e fora. Eu acho que esse prazer e esse sentimento por você controlar as situações, você pilotar o manche da sua vida, das empresas, e eu acho que isso fez muito do que eu sou também. Enfim, indo para a trajetória, então, eu estudei numa escola, como eu vou dizer, alternativa. Eu estudei na escola Waldorf 12 anos. Então também era contra-intuitivo que eu fosse fazer engenharia. Pô, você é maluco? Você vai sair da Waldorf e fazer engenharia? Digamos que a Waldorf não é o caminho natural, caminho natural, né? Você pode ir para artes, marketing, né? Criar inovação, mas não é engenharia. Mas eu falei, não, eu vou fazer engenharia porque eu quero provar que eu sou capaz, que eu consigo, e eu quero ter controle sobre as situações. Não vai ser a escola que vai direcionar o meu caminho, vai ser a minha escolha que vai direcionar o meu caminho de vida. E a minha primeira prova foi o vestibular, Ventura, e eu já entrei diretamente numa faculdade de engenharia, e aquilo, eu acho que de alguma forma esse desafio me motivou, né, a perseverar, a continuar, e eu acho que foi muito importante essa decisão para mim. E acho que aqui entra também um viés de vida que é, putz, se eu quiser, eu consigo. Eu tenho que lutar, batalhar, mas tudo dá, se a gente quiser de verdade. Eu terminei a faculdade de engenharia e eu tinha aquela ambição, putz, eu preciso ser independente, eu preciso ter um trabalho legal, preciso estar numa empresa legal, porque eu preciso resolver a minha independência, eu não quero depender de ninguém. E aconteceu de eu conseguir entrar no programa de trainee da Natura, logo em seguida que eu me formei em dezembro de 2000, em janeiro eu estava na Natura, no programa de trainee. E ali eu acho que eu tive a primeira sorte da minha vida, porque eu entrei numa empresa que estava num momento mágico, Ventura. Assim, a Natura faturava menos de 800 milhões de reais na época, ela crescia 40% ao ano, e era uma empresa de empreendedores, era uma empresa de pessoas apaixonadas por aquele propósito. Era uma das primeiras empresas no mundo, né, isso também é uma sorte, que entregava diretamente para o consumidor. Eu costumo dizer que a venda direta é o e-commerce 1.0, porque o nível de complexidade que você tem de entregar para 600 mil revendedoras ou consultoras na época, hoje tem mais de 1 milhão de consultoras, é muito parecido com a complexidade operacional e administrativa de você entregar na porta de um consumidor final. Né? E eu peguei uma empresa que os fundadores, eles estavam lá conversando com a gente, ao mesmo tempo eu conversava com o Pedro Passos, e na meia hora depois eu estava conversando com o operador da fábrica, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Eu passei um ano conhecendo todas as áreas, e logo em seguida eu entrei numa área que era uma área responsável por fazer todo o desenvolvimento logístico da companhia, ou seja, capacitar a empresa para suportar aquele crescimento de 40% ao ano e entregar com qualidade e eficiência para as milhares
de consultoras da Natura. Então, putz, eu aprendi muito, 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 muito em todos os aspectos. Aprendi como operar uma empresa de empreendedores, aprendi a questão da paixão pelo negócio e aprendi muito sobre operações, né? Desde planejamento, desde desenvolvimento de portfólio até a separação dos produtos e entrega dos produtos na casa das pessoas. Mas chegou um certo momento que eu queria conhecer mais, tinha curiosidade, eu senti que eu estava chegando num platô ali de desafio, eu falei, putz, tenho vontade de conhecer a área comercial, porque eu acho que isso vai ser complementar. Estou muito engenheiro, muito cartesiano, e eu acho que as coisas não são tão cartesianas assim. E eu me joguei, eu diria, eu tive a oportunidade na Natura de assumir a área comercial no Rio de Janeiro. Eu tinha 29 anos, nunca tinha morado fora de São Paulo, peguei minhas coisas e fui para o Rio de Janeiro assumir uma gerência comercial responsável por toda a Baixada Fluminense. E, cara, isso também mudou minha vida, porque ali eu aprendi que, putz, uma conversa no café, às vezes é muito mais transformadora do que uma apresentação, uma planilha no Excel. E ali eu aprendi muito, Ventura, a saber ou ter habilidade para poder compartilhar um sonho e fazer as pessoas viverem um sonho junto com você e buscarem um objetivo comum. E no final, a área comercial tem muito disso. Então você tem objetivo, você tem números, você tem questões mais cartesianas, mas o que move as pessoas, o que faz o brilho no olho acontecer é como você vende aquele sonho, como você faz as pessoas acreditarem naquilo que parecia impossível. E, cara, foi incrível. E quando eu estava já discutindo a minha volta, porque era uma experiência de 3 anos, a gente chama de job rotation, eu fui então convidado para assumir a diretoria de uma empresa que estava começando, era quase uma startup, que era a empresa que o Silvio Santos resolveu montar de cosméticos também no modelo de venda direta. Ele convidou o meu antigo chefe no Rio para ser o presidente dessa empresa, e ele falou, pô, sei que você é um cara reconhecido na Natura, você tem um background legal de operações, você não quer vir aqui assumir a diretoria de operações dessa empresa? Mas, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem 2 anos para fazer esse negócio dar certo. Se não der certo, o Silvio já falou que vai fechar as portas e daí a gente vai ter que procurar uma coisa para fazer. Topa! Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque, porra, eu amava a Natura. Você estava fazendo carreira na Natura. Estava fazendo carreira na Natura, as pessoas gostavam muito de mim lá e eu gostava das pessoas lá também. Mas, ao mesmo tempo, Ventura, eu pensava, putz, será que eu vou conseguir empreender, colocar a mão na massa, colocar a minha mão no manche, como eu vou poder empreender na Jequiti? Acho que não. E eu tomei a decisão de ir. E, putz, foi também incrível. Basicamente, eu copiei tudo que eu aprendi, né? Todas as experiências que eu tive de planejamento, de operação, de supply chain, eu coloquei em prática na companhia. A companhia saiu de 16 milhões de reais para 300 milhões de reais em 3 anos e, putz, transformou também a minha vida. E ali eu peguei gosto por empreender, né? Por fazer as coisas acontecerem, por sentir que eu estava, de uma certa forma, tocando a vida das pessoas e movimentando a partir de tudo que eu tive de oportunidade. 3 anos depois, eu então recebi uma outra oferta para assumir como CEO de uma outra empresa de cosméticos. E eu era muito jovem ainda, eu tinha 30 e poucos anos. Eu achava que tudo dependia, Ventura, basicamente do meu esforço, da minha vontade, da minha ambição, e eu quebrei a cara. E eu vi ali que não depende só do seu esforço, da sua ambição, depende do com quem você está nessa jornada,
depende de outras circunstâncias e você precisa ser profundo nas análises antes de tomar uma decisão, porque sim, pode dar errado. Até então, nunca nada tinha dado errado para mim. Mas eu acredito demais que a gente aprende mais errando do que acertando, né? E eu ali foi uma das maiores escolas. Em 6 meses eu saí de um projeto super bacana, onde eu podia empreender, eu podia construir portfólio, abrir lojas, para todos os dias minha rotina era como é que eu ia ter caixa suficiente para pagar salário, para pagar os fornecedores, e ali eu aprendi também que o que mata uma empresa não é o DRE, é o caixa. É o caixa. Né? E como caixa é importante, eu passei 4 meses só falando de caixa, como eu ia buscar capital, como a gente ia organizar o estoque, para que a gente fosse capaz de sustentar, ou pelo menos manter a companhia, pagar com os nossos compromissos, até o momento que eu vi que ali não faria sentido, eu não ia conseguir virar aquele barco e eu não estava conseguindo mais ser verdadeiro com as pessoas, com os fornecedores, com as pessoas sobre o futuro da companhia. E eu comecei a falar: "Putz, não dá, eu não consigo falar com uma pessoa sobre algo que nem eu estou acreditando", né. E daí eu resolvi sair e eu voltei para a Natura, Uau. né. E eu estava, enfim, num momento difícil, machucado, né, com aquilo tudo. E eu voltei, que eu chamo, voltei para casa com pessoas que eu gostava, numa companhia que eu admirava também. E foi legal que eu voltei para, basicamente, operar a malha logística que eu propus junto com o time num projeto de descentralização logística. Quando eu entrei, existia 1 CD na Natura e quando eu voltei, eles já tinham 8 CDs, né, e era justamente esse o plano. E o projeto era: "Olha, você precisa agora entregar aquilo que você prometeu lá atrás. Você falou que a gente ia entregar 40% do volume em até 2 dias com custo melhor, agora entrega". E foi muito legal, eu acho que foi um momento de, sabe, de respirar, de entregar também, mas, não era mais aquela empresa de empreendedores, onde eu podia pegar no manche, e aquele sonho, Ventura, de um dia ter uma experiência no e-commerce, ainda começou a falar no meu ouvido. Putz, será que no e-commerce eu não posso ajudar através da experiência que eu tive no e-commerce 1.0? E eu comecei a conversar sobre algumas possibilidades, e 3 anos depois, apareceu um convite da Privalha. E foi muito legal, porque daí juntou várias experiências, eu acho que de técnicas, mas experiências também de vida sobre o com quem. E eu gostei muito da proposta de valor da Privalha, que eu vou falar mais adiante. Gostei muito das pessoas, dos fundadores da Privalha, eram espanhóis da Catalunha, pessoas simples, sabe, pessoas obstinadas e apaixonadas pela missão da empresa e que estavam com um problema muito grande. Falaram: "Olha, a gente tem um negócio que as marcas adoram, as pessoas gostam, mas a gente não consegue operar no Brasil. O nível de serviço, o NPS era negativo, o percentual de pedidos entregues no prazo é de menos de 50%, e as pessoas que compram uma vez não compram mais porque tem uma experiência ruim de compra e a gente não consegue sustentar mais esse negócio. Então, ou a gente consegue resolver isso, e agora a gente chegou na última alternativa, ou a gente vai ter que fechar a operação no Brasil". Então, de novo, aquela história, puta, ou vai ou racha. Mas eu gostei muito das pessoas, eu gostei muito da proposta de valor, e eu de verdade achava que eu podia ajudar através da experiência do e-commerce 1.0, e eu topei. Então eu saí da Natura, né, para uma empresa que podia fechar No dia daqui seguinte. a alguns meses, porque não conseguia sustentar o negócio. E, putz, deu certo. E, de novo, não fiz nada genial, não reinventei a roda, eu simplesmente operei e coloquei em prática tudo que eu aprendi ao longo desse tempo todo na venda direta. E as coisas começaram a evoluir, a recorrência que era de menos de 1 foi subindo, hoje a gente tem uma recorrência de 4,7 vezes no ano de compra.
O principal veículo de crescimento passou a ser campanha de indicação, ou seja, se é cliente, você indica para o seu amigo. O nosso NPS, que é se você recomenda aquela loja para um amigo, saiu de negativo, em 2 anos ele já estava batendo 50, 60 de NPS, e o negócio começou a decolar, porque a gente investindo menos em marketing, as pessoas estavam com mais recorrência, as pessoas com mais recorrência comprando mais, a gente tinha mais marcas interessadas a entrar na plataforma para que a gente ajudasse. Quanto mais marcas, mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais marcas. A gente começou a criar uma flywheel, né, de crescimento do negócio. 2 anos e pouco depois, o cara que era CEO, ele foi convidado a assumir uma operação na Itália e eu fui convidado a assumir a direção geral da Privalia. Fantástico. E eu estou na Privalia como CEO já desde 2017, né? Estou no total de 10 anos já na Privalia, já é a companhia que eu estou há mais tempo, e eu sou de verdade apaixonado por aquilo que a gente faz, e afinal de contas o que a gente faz, né? Que história, hein, Fernando? Deixa eu ouvir aqui os nossos IPOs, os nossos ouvintes aqui. Assim, eu deixei você falar aqui tranquilamente, porque você, né, concatenação perfeita aí de sucesso, né? E a sua origem, né? O carinho aí pela sua mãe, pela sua história, a importância dela e a questão de honrar, né? E interessante, né? É nítido aqui ouvindo você falar, né? A obstinação, a fortaleza que você tirou de uma situação eh, eh, de corte, de tragédia, de família, né, assim, inesperado, né, e fazer isso uma fortaleza sua de vida, né, e também o seu aprendizado, né, porque você estava falando muito, nós CEOs, as pessoas acham que controlam as coisas no mundo, né, e o mundo, na verdade, se controla o que está dentro de você, né, o que está fora você controla como você reage ao que está fora, né? E aí você foi falando e eu fui pensando, estava aqui pensando, e você concatenou no ápice de um aprendizado doloroso, mas como você tirou bons resultados disso, né? Com quem você está, e olhar até onde você tem controle das situações, né? Mas é uma história aí empolgante, né? Exemplar, de sucesso e de obstinação, de muito esforço, né? Imagino que você tem muitas horas de trabalho e dedicação nisso, né? E quando você coloca um e-commerce 1.0, né? É muito legal olhar o lado analógico, né? Exato. Que era e a gente está falando aqui, Natura, ela distribui, o Brasil tem 5.600 municípios, ela deve cobrir 100%, né? Se faltar um município, né? É a maior rede aí de distribuição, e quem não jovem aqui nos ouvindo, não usava o senhor Natura, senhor N, né? Era desejo, né? E os produtos são desejos, né? Da Natura. E o turnaround disso, e agora você usando isso para o e-commerce, né? Como a gente está falando da Privalia, inicialmente ali com a seção de outlet e de descontos, e hoje entrando em diversas áreas, em novas verticais, né? E o e-commerce é a grande transformação dos últimos 10 anos, ou principalmente nos últimos de pós-Covid. Eu acho que a gente queria ouvir um pouco de você, falar dessa indústria que enche os olhos, né? Pré-Covid, ou antes Covid, pós-Covid, não sei se é um divisor de águas nisso, né? Para essa indústria, mas ela está transformando o varejo, de como o brasileiro consome, como as empresas trabalham, como gera riqueza, como destrói riqueza também, né? Porque tá uma luta gigantesca. E no meio de um trade war, né? Agora Trump fazendo isso, quebrando essas chains, o supply chain todo do mundo, né? Espero que essa semana eles tenham algum acordo aí para voltar, mas segundo o cônsul já está meio quebrado o supply chain entre China e Estados Unidos, e para nós aqui ainda não afeta tanto, mas um desafio aí, uma nova visão para o Brasil, né? Então fala um pouquinho do e-commerce Brasil, falando varejo, né? A gente tem aí as marcas
físicas que vêm, Riachuelo, Renner, C&A, depois você vem todo o e-commerce como Shein, Alibaba, fugiu, eu ia falar Spotify, não é Spotify, me fugiu o nome agora. Shopify. Enfim, Shopify, Tem uma plataforma. Shopee, tem a Magalu, tem várias, né? Ou seja, é uma loucura, uma disputa pela atenção das telas aqui de quem permanece comprando, né? E isso é, ao mesmo tempo, talvez desafiador, mas, ao mesmo tempo, empolgante, né? Quem consegue disputar esse cliente, né? Uhum. Então, dá um overview para nós, o que você vive, o que você vive de AI, o que você vive de produtos, qual o behavior de comportamento, consumer behavior dos clientes. Estava falando aqui com a nossa produtora recente aqui que nos ajuda assim, eu falei, pô, eu tô inteira de Clivalia, né? Fazer uma proposta. Você falou, você fez de propósito? Eu falei, não, eu sou cliente, né? Então, conta aqui pra gente um pouco esse seu mundo que você vive aí e com grande sucesso. Ah, legal, Ventura. Acho que primeiro explicar um pouco do modelo e propósito de valor da Privalia, que eu acho que eu consigo conectar também com o que eu vivo e com as diferenças, eu acho que o varejo está se transformando, né, em termos de comportamento. A Privalia, ela nasceu no Brasil em 2008 com um objetivo muito claro, que era ajudar as marcas no desafio que elas têm de vender as sobras de estoque. E toda marca tem sobra de estoque, né? Entre 15% e 20% em média do que é produzido por uma marca sobra. Por N motivos, a marca precisa lançar entre 3 até 6 coleções por ano. Cada coleção tem um número enorme de itens diferentes e cada item ele tem uma grade diferente. E a marca, em geral, ela tem um markup autossuficiente para permitir que ela produza um pouco a mais e seja natural que sobre, porque mesmo assim ela vai ter rentabilidade. Aliás, é melhor sobrar do que faltar, dado o markup mais alto que a marca em geral tem. Mas qual que é o dilema, Ventura? Legal, eu tenho um estoque que sobrou. Se eu vender esse estoque que sobrou na minha loja, eu vou acostumar o meu consumidor a comprar o produto com desconto e não vou vender o lançamento. Mas também, se eu não vender esse produto que está parado no estoque, eu vou ter um problema de capital de giro. Eu preciso vender. Qual que é a melhor forma de vender? E a gente criou a Privalia, porque a gente consegue, através desse instrumento de flash sale, que são campanhas de 7 dias, vender rapidamente, expor pouco um produto com desconto para uma marca. E daí, com isso, eu consigo resolver o problema da marca, tornar a marca eficiente, evitar que esse produto não seja vendido, seja descartado. Então, a gente tem até um aspecto ambiental também que é importante. E a gente consegue, então, resolver o problema. E daí a gente cria esse flywheel, porque é super importante para a marca vender rápido. A gente consegue vender em 7 dias na Privalia, que uma marca levaria 7 meses para vender. Porque eu tenho 600 mil pessoas todos os dias entrando na plataforma na busca de oportunidades de marcas. E a marca, sabendo que eu tenho essa potência, ela sabe que consegue resolver o problema comigo. Então, quanto mais potência de venda, mais marcas. Quanto mais marcas, mais clientes. Quanto mais clientes, mais marcas, né? E a gente está evoluindo nesse modelo, Ventura, porque a gente, no tempo, acabou transformando a Privalia de um e-commerce focado em outlet para um canal de mídia. Porque qual passou a ser meu ativo? O meu principal ativo é ter uma base altamente engajada de clientes que entram todos os dias na minha plataforma sem eu pagar nada. Eu gasto menos de 2% da minha receita em marketing de aquisição de clientes. Qual que é o meu marketing de aquisição? Ter marcas com preços atrativos. Qual é o meu conteúdo? É ter as melhores ofertas do mercado, as melhores marcas. E o que a gente está fazendo agora? Uma vez que eu tenho um público que acessa todos os dias a minha plataforma, o que mais eu posso oferecer para essas pessoas? A gente começou com moda. Hoje eu ofereço moda em outlet, eu ofereço acessórios, esporte, food and beverage, home and decor e outras categorias mais. Mas o que mais eu posso oferecer para ajudar as marcas a venderem mais para um público que entra todos os dias? A gente está oferecendo também agora um espaço que a gente chama de Brands Place, que é onde as marcas podem ter lojas oficiais, onde elas vão vender ao preço normal do e-commerce delas, como se a Privalia fosse uma extensão do e-commerce delas. Então, o que acontece é, o cliente ele entra, sim, na busca de uma oferta mais agressiva, mas
uma vez que às vezes ele não encontra uma oferta daquela marca que ele quer, ele entra no Brands Place e compra um produto de marca a preço normal de loja. A gente lançou o Brands Place faz 2 anos, ele já representa 14% do nosso volume de vendas, a gente já tem 200 lojas já cadastradas no Brands Place. E além disso, a gente tem também a nossa vertical de Retail Media. Então a gente está vendendo também para as marcas a possibilidade dela anunciar o seu produto, o seu serviço dentro do público da Privale. Então, no tempo, e eu acho que isso depois eu vou fazer uma conexão com a sua pergunta, no tempo a gente saiu de um outlet online para um canal de mídia. Porque o que é mais importante eu preciso garantir, essa é a minha missão, que todo mundo que entrar na Privalia vai encontrar alguma coisa uau e ela não vai sair sem alguma coisa no carrinho. Seja uma propaganda, seja um produto a preço cheio, seja um produto com desconto, seja inclusive uma viagem ou um pacote de viagem que a gente acabou também de trazer para o portfólio, que é o nosso Privalia Travel. Então, uma pessoa que entra na busca de uma oportunidade, de repente vê lá um hotel bacana para ir com a família, a um preço interessante, e vai comprar também na Privalia. E o que é a grande mudança? É que eu conecto a Privalia nisso. O que eu tenho observado e sentindo, inclusive conversando com as marcas e outras plataformas, é que, primeira coisa, que eu acho que foi um divisor de águas com a pandemia, não tem mais aquele negócio de, minha marca não vende no e-commerce. O meu cliente não é um cliente de e-commerce. Eu acho que ficou cada vez mais claro, e agora não dá mais para negar, que as pessoas elas são multifacetadas. Então, um dia a gente quer comprar no e-commerce, outro dia a gente quer ter uma experiência física, outro dia a gente quer ter alguma coisa híbrido. Eu acho que cabe agora às marcas estarem em todos os lugares. Né? Quem determina o canal de preferência daquele momento é o consumidor. Então, isso mudou. Antes da pandemia, Ventura, tinha marcas que falavam para mim, não, eu tenho como estratégia não trabalhar com e-commerce. Eu só trabalho com o físico. Assim, depois da pandemia, isso não caiu, dá. né? Não tem nenhuma marca que diz que, olha, eu não vou entrar no e-commerce. É uma realidade. Agora, eu também ouvi durante a pandemia que assim, agora o e-commerce vai dominar e não vai mais ter varejo físico. Não. Não, o cliente, de novo, ele é multifacetado. Eu acho que o desafio das marcas e do e-commerce é proporcionar experiências diferentes para as pessoas. Eu acho que se você tem um varejo físico que simplesmente você vai lá e toma um pedido do cliente sem uma experiência, e a experiência não é ruim, o cliente fala, pô, por que eu vim aqui no físico? Eu compro no online. E se o online também tiver uma experiência que não seja uma experiência diferente do que ele teria no físico, você vai ter uma sobreposição. Eu acho que o desafio que a gente tem é que eles sejam complementares, com experiências diferentes de momentos diferentes. E uma outra coisa que eu tenho notado, e aí que a gente faz a história das arenas de atuação entre os e-commerces, é que eu vejo cada vez mais que existem consumidores em momentos diferentes que necessitam um tipo de e-commerce diferente. Tem consumidores que compram naquele momento por necessidade. Um cara que compra por necessidade, então imagina que você vai viajar e você precisa comprar uma mala porque a sua mala estragou. Você precisa resolver aquele problema rápido. Então o que você vai fazer? Você vai no varejo físico, resolve rápido, ou você entra no e-commerce, pesquisa, entra no site e o quanto mais rápido você encontrar um produto, achar o produto e ir embora, melhor. Para esse tipo de cliente, a gente tem essas grandes plataformas, Mercado Livre, Amazon, mesmo Magalu. O que esses e-commerces precisam ter? O maior portfólio possível, uma belíssima ferramenta de busca, para que você vá lá, resolva seu problema e vá embora. Inclusive, uma das medidas de sucesso é, quanto mais rápido você resolver seu problema no e-commerce, quanto mais rápido for o tempo de navegação, mais eficiente o e-commerce. E tem um outro tipo de consumidor que compra a partir de uma experiência que motivou ele a criar uma necessidade. Que é o cliente que está navegando no Insta, que é o cliente que está navegando no TikTok, ele não está nem pensando em comprar, de repente apareceu alguma coisa e fala, pô, peraí, isso aqui é interessante. E aquilo desperta o desejo que vai fazer ele comprar. Que é um outro tipo de modelo de negócio, que é o modelo de negócio que a Privalia se insere.
Quem compra na Privalha não é alguém que está precisando alguma coisa. Tanto que as pessoas entram todos os dias na Privalha na busca de uma oportunidade qualquer. Não necessariamente precisaria. Ó, você até fez assim, porque é isso mesmo. Então ela entra todos os dias às 8 da manhã para ver o que tem de novidade. Então é como se fosse um entretenimento. É como se fosse um passeio no shopping. Que é a mesma coisa com o TikTok, é a mesma coisa com o Insta. E sabe qual é a minha medida de sucesso, Ventura? Quanto mais tempo a pessoa ficou na plataforma, melhor. No e-commerce tradicional, o tempo médio de uma visita é de 2 a 3 minutos. Na Privalha, o tempo médio de visita é de 13 minutos. E quanto mais a pessoa ficar, mais chance eu tenho de oferecer alguma coisa que ela vai comprar. E é por isso que eu sou muito mais parecido com um canal de mídia hoje do que um e-commerce. E é por isso que, se me perguntam quem são seus principais competidores, Insta, TikTok, porque eu tô competindo pelo tempo que a pessoa fica em cada uma das plataformas e o tempo de tela. Mais do que Mercado Livre, mais do que Amazon, mais do que o e-commerce que eu chamo de horizontal. E tem espaço para todo mundo, porque os momentos são diferentes. Então eu vendo para aquela pessoa que encontrou ali uma oportunidade através do entretenimento. Então acho que essa é a grande mudança e é legal que a tecnologia vem ajudando muito nisso. Né? Daí você fez a pergunta, pô, como é que o mundo está mudando e como é que a gente insere tecnologia nessa brincadeira? Qual que é o meu desafio? É como se fosse um canal de televisão. É ser relevante para aquela pessoa. Sem ferramentas, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer um conteúdo que, no geral, era relevante para a maioria das pessoas. Difícil, né? Qual que é a vantagem agora? Com tecnologia, eu consigo customizar toda a experiência e toda a oferta de produtos para que eu seja relevante para você, que vai ser diferente de ser relevante para uma outra pessoa. Então, hoje, já na Privalha, com AI, a gente consegue ter uma experiência de compra diferente para cada pessoa que entra na plataforma. E para a gente é mais fácil ainda porque 95% do meu tráfego é mobile. E 98% desse tráfego mobile é via app. Isso me ajuda muito porque praticamente 100% das pessoas que entram na Privalha entram logadas. Então eu sei exatamente o perfil de comportamento de cada uma das pessoas em todos os dias que ela entrou na Privalha. Então quando a pessoa entra na Privalha novamente, eu reorganizo toda a oferta de produtos de acordo com aquilo que a pessoa gosta. Quem gosta mais de vinho, eu vou mostrar ofertas de vinho antes. Quem gosta mais de calçados, eu vou mostrar ofertas de calçados antes. Então hoje eu consigo usar a tecnologia para ser mais relevante para cada uma das pessoas, assim como outras plataformas horizontais também. Eles têm um portfólio gigantesco de produtos. Como é que eles fazem para reorganizar esses produtos para ser relevante para cada uma das pessoas? E fantástico. Tô aqui, você está falando, estou aqui pensando, né, o consumo, né? E esse posicionamento que você coloca muito bem, né? Mais para entretenimento, que é mais do que 5, 6 vezes o tempo de tela, né? Isso te coloca numa outra dimensão. E hoje você comentou aqui um pouquinho antes que você está abrindo outras verticais, né? Sim. Que é não só aquela atratividade do preço, né? E da experiência em marcas, mas outras verticais. Conta um pouquinho isso, que aí talvez você compita um pouco com o e-commerce e talvez tenha uma reserva mental, que a gente fala do e-commerce, a gente foi tão midiático as questões dos R$50, $50 lá, né? Dos chineses, né? E eu fico imaginando com a era Trump aí, o trade war, se isso vem... o canal do chinês vira para a América Latina e vira para o Brasil. Se vê uma enxurrada, já que não está vendendo nos Estados Unidos, né? Como é que faz sentido isso? Não? Como é que você vê isso um pouco? A gente sofre menos com as plataformas chinesas, porque basicamente a gente vende marcas na Privalha. Esse, para mim, é quase que um axioma no nosso modelo. A gente diz muitos nãos para marcas que não são muito conhecidas que querem entrar no portfólio da Privalha. Fala, não, para estar aqui, a gente precisa garantir que a marca seja reconhecida. Então a gente tem, assim como um canal de mídia, o nosso conteúdo é muito importante.
Então, as pessoas que entram na Privale, elas estão buscando marcas. E na minha visão, as pessoas que compram nas plataformas chinesas, elas compram muito mais pelo atributo do produto do que para a marca. Uhum. Quero comprar uma camiseta branca, tanto faz a marca. Legal, daí o site chinês ele é super Perfeito. competitivo. Para mim, menos. Mas sim, a gente sofreu um pouco, tem algumas categorias um pouco mais, por pessoas que falam, pô, eu quero resolver um problema de dar uma roupinha para o meu filho, tanto faz a marca. Então, acho que tem esse aspecto, mas eu costumo dizer sempre na Privale que a gente precisa ter consistência. A gente não pode também ficar muito exposto às marés, porque uma hora vai ter uma maré que vai te ajudar, outra hora vai ter uma maré que vai te dificultar as coisas. O importante, na minha visão, é que a gente seja consistente com a proposta de valor que a gente tem no nosso negócio. Na Privale, o meu cliente é a marca. Eu preciso ajudar a marca a vender mais e a se desenvolver. O consumidor final ele é super importante. Ele é um habilitador para que eu possa entregar um bom serviço para a marca e a vender mais produtos. E o que eu faço? E por que eu criei outras categorias? O que eu posso fazer para ajudar mais as marcas? Legal. No outlet, checked. Que mais? Porque um produto, quando você lança, ele tem um ciclo de vida. Você tem o lançamento, você tem a promoção de loja e depois você tem o closeout do produto. Eu só atendi o closeout. Falei, pô, como é que eu posso aumentar a minha abrangência? E foi por isso que a gente criou as categorias. Não foi por uma oportunidade, foi para ser mais relevante para as marcas e mais consistente. Tem uma passagem de um livro que eu adoro, que é o Good to Great. E ele dá um exemplo que eu sempre falo para o meu time, que teve uma expedição saindo da Antártida para o Polo Sul. Teve um inglês e um, se não me engano, norueguês. Com estratégias diferentes, Ventura. A estratégia do inglês era, quando fizer tempo bom, eu vou andar o máximo que eu puder, e quando fizer tempo ruim, eu vou ficar parado. Ou seja, a estratégia dele era depender das circunstâncias. E a estratégia do norueguês era, eu vou andar 20 milhas todos os dias. Faça sol ou faça chuva. Vou andar 20 milhas. Resumo da ópera, o norueguês chegou antes, voltou antes. O inglês, ele chegou depois e morreram todos. Então, acho que o exemplo aqui é acreditar no seu propósito, em que direção que você quer e ser consistente. Ontem a gente tinha os chineses, amanhã vai ter outra coisa, vai ter reforma tributária. O importante é, pô, vamos ser consistentes. Sim, legal, chinês talvez tenha a questão da taxação, tem outras questões de possibilidades, teve a pandemia. Eu acredito sempre no devagar e sempre, sabe? E como você tem muito data, né? Eu fico pensando, qual é a característica, e a Privale, como você colocou em outros países também, qual a característica do consumidor brasileiro? Tem uma peculiaridade do brasileiro nisso? Você consegue colocar isso por momentos de vida, ao longo da vida, o jovem, o maduro, o aging? Como é que você vê isso? O que o brasileiro é? Porque o brasileiro ele está sempre top 5 em tudo que é tecnologia de aplicativo, né? Ele é muito aderente a isso, né? No Uber, no Waze, em AI também já é destaque, né? No consumo, como que você compara assim, o Brasil com o brasileiro no mundo? Não, é legal, porque se é que tem uma comparação, a né? Privale Brasil é uma Né? subsidiária de um grupo maior francês que chama VP, que está presente em mais outros 7 países na Europa. A gente é uma operação independente aqui no Brasil, a gente é uma operação standalone aqui, inclusive a gente, ano passado, pela primeira vez, mandou dividendos para os nossos controladores. E a gente observa muito isso, né? Quais são as peculiaridades do brasileiro. E é interessante, Ventura, que é muito parecido o comportamento de consumo em termos de marcas e segmentos do brasileiro e das outras regiões. Eu acho que, se eu puder dizer diferenças, eu acho que a gente tem uma diferença que é a adoção. A gente foi o país que adotou mais rapidamente o app e o mobile. Então, tem países que até hoje não chegaram no patamar de acima de 90
que a gente já chegou. Então, como você disse, o brasileiro, ele adora a tecnologia e a adoção rápida. Eu acho que uma outra coisa que a gente vem fazendo, que é muito legal, a gente está fazendo pesquisa de mercado para as marcas. Então, imagina, eu tenho 600 mil pessoas que eu conheço todos os dias entrando e a gente está perguntando coisas sobre as marcas para as pessoas, até para a gente poder desenvolver portfólio com as marcas. E o brasileiro, ele tem muita vontade de participar, mais do que o europeu. Então, você lança uma pesquisa, a gente está fazendo agora uma pesquisa para uma mudança de uma marca que a gente tem num parceiro para criar um portfólio de fitness para essa marca. A gente lançou uma pesquisa, a gente não paga nada. Em um dia, a gente já tem mais de 2.000 pessoas respondendo a pesquisa, que vai certamente ajudar a marca a desenvolver o portfólio dela. Então, o brasileiro quer ajudar. E a gente está usando cada vez mais isso. O europeu, ele não quer que a gente enche o saco. Então, ele fala, puta, eu não vou ajudar. O brasileiro, ele quer participar. E eu acho que isso é um insight legal até para outras empresas de, como é que você coloca o seu consumidor como parte disso? Então, para ele se sente parte. Eu acho que isso é muito legal. E a outra coisa, e é muito característico do Brasil, o Brasil é um país de marcas nacionais. A gente tem no portfólio da Privalia todas as marcas internacionais também, mas entre 70% e 80% de todas as vendas são de marcas nacionais. Isso não só na Privalia, como também no varejo em geral. Eu atribuo isso muito ao tempo que a gente foi um país fechado. A gente foi abrir para marcas internacionais na década de 90. Praticamente. Então, as pessoas, elas são apaixonadas pelas marcas nacionais. As marcas nacionais se tornaram muito fortes. Isso é muito diferente da Europa. A Europa não tem marcas. Então, você tem as marcas italianas, francesas, espanholas, todas convivendo com um patamar parecido. Mesmo no México, que a gente tinha uma operação lá, basicamente, você não tem marcas nacionais no México. É um país de marcas internacionais. Então, o Brasil é um país de marcas nacionais e o brasileiro, ele é muito orgulhoso das marcas nacionais. É diferente, o mexicano é o contrário, ele gosta mais da marca importada, da americana, europeia do que da mexicana. A gente tem um apreço, uma paixão pelas marcas brasileiras. Fantástico. E como você... o e-commerce, dominou, né, hoje o nosso varejo todo, né? O que você vê de futuro de hoje, 5 anos, se puder sonhar um pouquinho aqui? A gente vai ter o IoT fazendo todos os nossos desejos aí do supply de alimentação. A gente vai ter um IoT aí do nosso lifestyle também, pensando, você integra isso. Você vê as plataformas aí de inteligência artificial falando, olha, você vai pensar e já vai ter com booking do seu hotel, reservado seus hotéis, e, enfim, vamos jogar golfe, você já tem todo o set de o que escolher, as roupas, chega talvez um sonho das mulheres, olha, eu vou fazer minha mala aqui para o verão, já sai a sugestão toda montada e comprando isso no e-commerce. Vamos sonhar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Como é que você vê isso, Fernando? Eu acho que a grande... Como você sonha? Primeiro que a gente falar de 5 anos hoje no mundo é uma maluquice, né? Porque, putz, com um AI, você não consegue falar nem um mês para frente, né? O que está acontecendo. Mas o que eu acho que está acontecendo, e a ponta do iceberg, é a personalização. Eu acho que a gente vai sair da... lembra? Há algum tempo atrás, a personalização era 0. Né? No máximo que você podia era comprar um Ford preto. Sim, né? Sim. E daí você foi crescendo, e eu acho que o AI nos ajuda a criar um nível de personalização da experiência sem precedentes. Né? E começa com o que eu estou falando, né? O que eu estou fazendo, que é customizar a plataforma, a gente vai no limite de customizar o produto para você. Então, eu sonho, por exemplo, um dia que eu vou ter não só o conhecimento sobre quem você é, mas eu sei todas as suas medidas, eu sei tudo de você, e eu vou te oferecer só os produtos que ficarem perfeitos em você. E eu tenho um sonho também de um dia facilitar um pouco o processo de compra de moda. Eu acho que é um processo de compra de moda. Eu sofro para comprar roupa. Que roupa que eu combino com qual? Que roupa que vai ficar boa? Que roupa que não vai ficar? Eu tenho uma festa para ir em tal lugar. Que look que eu coloco? Qual imagem que você está passando? Então, o que você quer passar de imagem? Imagina, né? Todos os dias eu tenho na Privalia cerca de 120 marcas diferentes com
milhares de itens no portfólio. Uhum. Só que o processo, verdade seja dito, o processo de compra é um processo difícil. Tem que entrar lá na marca, achar o produto, ver se fica bom. Eu acho que a gente vai chegar num modelo em que eu vou ter um prompt e o prompt já vai me conhecer. Eu vou falar, escuta, eu vou numa festa daqui 5 dias em tal lugar, tal público, encontra aí no site os produtos que vão ficar bem em mim, ele já vai dar um look completo. Ou eu vou mandar uma foto de alguém e falar, eu quero um look igual a esse. Me devolve aqui, já joga no checkout e já compra. Ou, no limite, ele já manda na sua casa. Então, eu acho que isso está cada vez mais próximo de acontecer. Um concierge mesmo, um assistente que vai te conhecer mais do que você mesmo. Um agente de AI ali que já faz o seu psicológico, né? Porque você sabe que isso deve... essa dificuldade, a imagem, e aconteceu isso no mundo jurídico, em várias, né, nas empresas, primeiro no mundo jurídico, tirar a gravata, tirar o terno, e depois, ok, se você não usa terno todo dia, o que você usa? O que você coloca? Né? E qual é acho que uma disrupção foi da tecnologia Steve Jobs, né? Vamos colocar aqui estereótipo, né? Com aquele visual slim dele, né? Depois o Zuckerberg e outros copiaram, tal. Né? Essa decisão por que ele fazia isso? Porque ele não queria pensar o que vestir, né? Esse era o motivo. Então, esse pensar o que vestir, para o homem é um desafio, para a mulher é um desafio, né? Então, talvez é um complemento. Você colocar um agente de AI do seu concierge e falar, olha, eu tenho essa característica, muito legal. Tem que desenvolver isso aí já na Privalha. Tá aí com o time de IT aí, de AI devs. Esse é um sonho, ter um concierge para dizer o look, eu acho que ia ser incrível. Que ótimo. Bom, a gente está andando aqui com o nosso tempo também, Fernando, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho do IPO, aqui a gente estamos indo para os finalmente aqui do nosso podcast e fica aberto o espaço aqui para você, mas eu queria que você falasse um pouquinho do IPO, o que significa para você, para a família, né? Já no Privalha já entendi e espero que você fique ali muitos anos inovando aí e criando esse agente rápido. Olha, esse agente vai ser um must de compras, né? Mas me conta um pouquinho da sua experiência do IPO e como você está. Como eu disse no começo, Ventura, foi muito legal que, inclusive, o CEO de uma das marcas, que é a nossa parceira, o Richard, da Aramis. Um querido, Richard, amigão. Que é querido. um super cara. Me convidou pro IPO, eu não conhecia. E eu fui pesquisar, achei super interessante a proposta e, como eu disse, ela transformou de alguma forma a minha vida, né? Porque a gente é solitário na nossa posição e às vezes a gente acha, acho que o mais interessante, né? Às vezes a gente acha que aquele problema só acontece com você. Sim. Eu acho que dá uma paz de espírito quando você fala, puta, não é só comigo que acontece isso. Sim. É muito bom e eu acho que a metodologia é incrível, né? A metodologia, e eu acho que isso me ensinou muito na vida, inclusive, de procurar não julgar, né? De ouvir, de falar a sua experiência sobre aquilo que me remete, né? E não julgar, e não dar a sua opinião / julgamento sobre aquela questão, mas dar a sua experiência sobre aquilo e fazer a pessoa chegar à conclusão, à opinião ou à decisão dela. Cara, isso é incrível. Isso, inclusive, me ajudou muito no conselho a mudar a minha postura, porque eu saía, eu fazia muito isso. Né? Eu ouvia, e a gente aprende isso na vida, né? Sim. A gente vira Sim. um resolvedor de problema. Sim. E um respostador. Eu acho que isso, inclusive, é uma mudança na educação que vai ser necessária. A gente precisa aprender... Escutativa, né? Cara, a gente precisa aprender a escutar e a perguntar mais do que responder. E a gente, na vida inteira, aprende a responder. E eu acho que o IPO me ajudou muito e me ensinou a escutar e a perguntar e a falar da minha experiência, a não responder. E eu uso muito isso em casa, eu uso muito isso
na empresa, em conselho. Eu acho que quando você ajuda a pessoa a partir das suas experiências e perguntas, a ela mesma chegar à conclusão, isso é muito mais potente. Sim. Isso transforma muito mais do que você dar uma resposta que não foi a conclusão dela. Uhum. Foi a sua resposta, a sua indução a alguma ação. Então, putz, eu só tenho a agradecer. Eu estava falando para você, né, Ventura? Eu procuro fazer muitos dos cursos aqui no Brasil e fora também do Brasil, no IPO. Eu estou também num fórum de varejo que é muito legal, que traz também insights bem interessantes. Enfim, foi um achado e eu quero continuar por muitos anos. Que bom, fico feliz. O Lifelong Learning no IPO é fantástico, né? Você tem feito aí, você comentou em Harvard, comentou em outras faculdades, tem um de GV agora em agosto, Sim. né? E acho que isso, como é um DNA aí da vida atual, né? Você aprender, estudar, keep going, a gente vai longe, é longevo essa vida, né? E nas diversas fases a gente tirar o melhor aprendizado, tirar a maior diversão e give back, né? Entregar isso de novo para os nossos colaboradores, uma transformação grande que a gente consegue fazer para os colaboradores, nas empresas que a gente influencia bastante, os consumidores também, né? Então, fico muito feliz. Olha, Fernando, é um grande prazer tê-lo aqui. A casa está aberta, faremos novas versões aqui, né? E muito sucesso no Privalia. A gente costuma entregar aqui um livro, espero que você não tenha lido esse. Esse aqui é do Ishiro Kimichi e do Fumitaki Koga, Coragem de Não Agradar. É uma história bem bacana sobre a filosofia e das opiniões e os outros, o que a gente estava acabando de falar um pouco por coincidência aqui, né? E superar as suas limitações e transformar as pessoas à nossa volta, né? Então, eu entrego aqui para você, um prazer estar aqui com você e muito obrigado por nos receber aqui, estar aqui com a gente e dividir sua história, que é fantástica, um exemplo de sucesso e de superação pessoal, né? Muito bom. Bom, Ventura, muito obrigado pelo livro, adorei o tema, acredito muito nisso, acho que a nossa missão, né, não é ser amado, mas fazer o que é certo. Ser amado é uma consequência, né? Então é ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que não agrade, no primeiro momento. Então é super potente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, foi um super papo gostoso e quem sabe eu volto para contar do Concierge Digital na próxima. Esse foi mais um episódio do IPO Cast. Se você curtiu essa conversa, compartilhe com alguém que está precisando de uma dose de liderança com alma. E lembrando, com todas as nossas conversas estão lá no YouTube. Até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.